Bom dia, bom dia. Saudade de todo mundo. Bom dia, bom dia. Nós vamos começar a live. E essa live vai ser com a Núbia Simão. A Núbia Simão é minha irmã, se todo mundo olhar pelo lembrar do sobrenome, né? Ela é jornalista e ela é economista. Ela é da coordenação da PUC, trabalha na TV Brasil Central. E aí a gente tá super empolgado com a live com ela. Claro que ela queria um assunto, eu queria outro, né? Eu quero que ela me fala sobre tudo em relação à economia de agora pra frente. E ela quer saber sobre casa. E aí, o que faz, gente? Como é que faz? Olha lá, ela entrou. Núbia! Tá todo mundo me ouvindo? Vamos falar um pouquinho sobre... vamos lá, transmitir com... Vamos ver se a gente consegue... Olá! Olá! Oiê, oiê, oiê. Tá ouvindo? Tudo bom? Tá ouvindo direitinho? Estou te ouvindo. Estou regulando a altura da câmera. Também tô organizando aqui. Um monte de gente entrando aí. Bacana. Que bom, que bom, que bom, que bom. Oi, bom dia. Gente, tá dando saudade de todo mundo quando a gente entra nas lives, né? Com certeza. Porque aí você começa a ver o pessoal e sentir realmente saudade. É um período bem complicado. Bom, para quem não me conhece, tá no Insta da Vânia, né? Então, eu sou a Núbia Simão, sou irmã da Vânia. Mas eu tenho uma graduação completa em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Goiás. Há 15 anos eu sou economista, tenho Corecon ativo, o que significa que eu trabalho, né, como economista. Sou professora. Entre as minhas atividades, eu coordeno o Programa de Direitos Humanos da PUC, que é uma área da extensão. Sou voluntária com a Vânia. Nós temos um trabalho voluntário, né, ajudando as pessoas há também mais de 15 anos. A gente tem esse trabalho social aos sábados que a gente desenvolve, que é muito importante. Sou professora da PUC Goiás, do curso de publicidade, e sou jornalista concursada da TV Brasil Central. E mãe do Renato, sou mãe do Renato. E com essa quarentena eu não tô vendo o Renato, só online. Não tá vendo, agora mesmo ele desponta aqui. O Renato tem 2 anos, então é meu bebê. E é isso aí, né? E a gente tenta ajudar as pessoas. Eu tenho um projeto no meu Instagram, que é o Você Assessor de Comunicação 7 Estrelas, que eu ensino as pessoas como ganharem 5 vezes mais que o piso salarial. Porque a nossa profissão de comunicadoras, principalmente no jornalismo, a gente ganha um valor que a gente considera que não é aquele valor tão bom para a gente ter uma vida melhor, né? Então, eu sempre ajudo as pessoas a ter um desempenho profissional e financeiro um pouco melhor. Financeiro sempre, porque eu sou economista, então todo mundo gosta de ver meus resultados e tal. E aí, esses dias eu fiz uma consultoria sem fazer e fiz, assim. Uma pessoa chegou em mim e falou, olha, eu tenho 300 mil, eu quero fazer um investimento. O que você faria? Eu falei há um mês atrás, eu não faria nada. Esse ano vai ser um ano muito complexo do ponto de vista da economia. E aí aconteceu, infelizmente, o pior cenário, né? Mas aí
Hoje, o objetivo da live... Primeiro, a Vânia se apresenta. Não sei se você já se apresentou, porque aí tem pessoas aqui que vêm do meu canal também. Eu sou arquiteta, tenho escritório há 15 anos em Goiânia. Eu formei e montei escritório. Desde então, o objetivo era montar o escritório. Trabalhei em bons escritórios em Goiânia, de arquitetura. Então, eu carreguei um pouco dessa memória, né, dessa identidade, e montei o nosso conceito, a nossa identidade. E a gente trabalha com arquitetura, interiores e paisagismo. A gente faz muita casa e a gente também faz muito apartamento. Então, desde a construção até a parte de acabamento, entregar para o cliente a casa finalizada, com iluminação lá fora, né, com paisagismo lindo, maravilhoso. Então, a gente faz toda essa entrega. Eu tenho 2 apartamentos que foram... a gente fez modificações na planta. Então, esse apartamento que eu moro hoje, inclusive tem um vídeo no meu IGTV que é mostrando esse apartamento. Depois eu tenho que mandar esse vídeo para a Vânia para ela pôr no IGTV dela. Vamos ver se a gente consegue fazer isso hoje. Que é mostrar... o meu apartamento todo foi planejado antes dele ser entregue. Então, durante 4 anos, nós fizemos os projetos e modificamos. E meu apartamento é incrível. Ele tem 104 metros, mas ele parece que tem 250, porque todo mundo que vê fala, cara, que lugar incrível. E a gente, assim, né, Vânia, tivemos a preocupação do home office, né? Sempre tivemos. Então, a gente criou, na verdade, criamos 3 ambientes de trabalho, fora os informais na casa. Porque como eu trabalho muito, né? E eu tenho assessorados também, que eu atendo até de fora de Goiânia, eu precisava do ambiente. Então, vocês veem, eu estou aqui numa das possibilidades. Olha a luz. Isso aqui é luz natural, né, Vânia? Eu não estou usando nesse momento luz artificial. E o meu projeto arquitetônico foi feito pela Vânia. Eu tenho uma mesa ali do outro lado, que também é outra possibilidade. E eu tenho o office em si, o meu office, que tem as telas, porque eu sou economista, então tem as telas para mexer no mercado financeiro, né? Tem algumas telas que a gente trabalha. E aí agora, Vânia, eu fiquei muito preocupada com quem não tem home office. E eu recebi, tanto da Ana como da Carol, que são 2 queridas que estão nessa live aqui, o pedido de ajuda para assessorar o pessoal que está passando pela crise financeira e é do mercado do setor imobiliário, que vai ser um dos setores mais afetados pela crise financeira. Essa semana eu fiz uma série de vídeos, então hoje vai ao ar o 3º vídeo da série sobre perspectiva econômica e comunicacional para ajudar esse pessoal. Então, eu já dei, Vânia, só para você ter noção, 2 dicas. A primeira grande dica pessoal que tem o escritório ou pessoal que já tem aquele apartamento modelo, precisa investir em home office. Por quê? Porque nesse momento a gente tem que entender a dor das pessoas para poder vender para elas. A dor é aquilo que nós, do marketing, chamamos de necessidade maior. Então, a necessidade maior que as pessoas têm hoje, Vânia, é justamente ter um home office bom. Igual esse que eu tô agora aqui, ó. Essa aqui é uma das possibilidades da minha casa. Com luz natural, que a pessoa realmente sinta um conforto, tá? Eu acho que isso é o maior drama que as pessoas têm hoje. E aí, outra dica que eu dei muito importante é você construir o seu próprio boletim econômico. Por quê? Porque quem mexe com o setor imobiliário, essa dica foi ao ar ontem à noite, quem mexe com o setor imobiliário tem que se adiantar. Então, tem que mostrar para as pessoas quais são as possibilidades realmente reais que essas pessoas têm de fazer a compra de um imóvel e das pessoas delas serem assim mais felizes na compra,
Você me Uhum. entende? Por Aham. quê? Porque as pessoas têm muito medo e esse é um período que vai paralisar as pessoas. Então, a Uhum. gente precisa dar uma certa segurança econômica e oferecer opções de compra que incluam promoções e vantagens únicas, porque senão as pessoas não vão comprar. E uma Uhum. coisa que algumas incorporadoras vão ter que fazer é o que se fazia muito antes e hoje deixou de fazer até pelo aquecimento do setor imobiliário no Brasil, que é oferecer um preço de entrada no imóvel que seja diferente, em torno de 30% do valor da entrega final. Que hoje Aham. as incorporadoras já não conseguem fazer, porque houve uma valorização muito grande do setor de imóveis, então o Uhum. preço fica muito próximo ali de 10 a 15% só de 10 a 15% apenas de vantagem. Então, vai ter que ter uma vantagem maior, principalmente para os imóveis adquiridos na planta, tá? Porque se não tiver essa vantagem, as pessoas não vão optar Uhum. pela compra, tá? E Por falar agora nisso, teve até umas taxas, né, que caíram para uhum, auxílio aí de quem está querendo comprar imóvel, né? Que agora isso. O seria um momento interessante também, né? que A gente aconteceu, A gente Vânia? tem no nosso Instagram, no nosso contato do escritório, vários corretores. Tem até Uhum, corretora aí entrando agora. E aí, uma das nossas preocupações é sempre eles estarem me passando e eu passar para eles essa questão da parte econômica, né? Voltado do uhum. cliente para o mercado, né? Fala um É, pouquinho. o nosso ministro da Economia é um ministro de extrema direita, tá? E o que ele propõe? Ele propõe uma baixa intervenção do Estado na economia, mas ele tem feito diversas intervenções que, infelizmente, o mercado financeiro não tem passado para o consumidor final. O que é isso? Por exemplo, nós temos uma baixa taxa Selic, a menor taxa Selic da história do Brasil. E o É. que está acontecendo? Essa taxa Selic não está sendo repassada pelo setor financeiro para as pessoas. Aham. Então, o que tem feito? As pessoas têm ficado menos atraídas pelas construções, tá bom? Aham. Então, e por adquirir imóveis. Mas ele fez já algumas chamadas para esse setor financeiro, que nesse momento é preciso recalcular as taxas em cima da Selic e Uhum. é preciso ajudar o consumidor e realmente fazer uma taxa de juros mais atraente. Por quê? Porque senão, de fato, a gente vai ter uma grande retração da economia. Tá? E Uhum. aí é ruim para todo mundo, não é ruim só para o setor financeiro. O que acontece é que o setor financeiro tem ganhos no mercado fictício. Então, como eles garantem os ganhos no mercado fictício, que seria exatamente na bolsa de valores, né, nas bolsas de valores pelo mundo, Uhum. esse mercado ele tem uma tendência a demorar a passar as vantagens para o setor produtivo. Mas será feito. Vai ter uma baixa de juros esse ano e vai ter condições atraentes para as pessoas realmente comprarem o seu imóvel. Quem tem dinheiro vivo precisa ficar de olho, porque vão aparecer oportunidades, tá? Vão aparecer oportunidades. Agora, também compete às imobiliárias, às construtoras e aos corretores de imóveis fazer o quê? Mostrar essas vantagens para os seus clientes e não esperar para quando houver um anúncio oficial. Porque, É. veja bem, Vânia, nesse momento nós estamos dando uma informação aqui valiosa. Então, existe uma possibilidade de barateamento dessas taxas de financiamento. Se eu sei disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar conteúdo e já enviar esse conteúdo por WhatsApp, por e-mail, para os meus possíveis clientes, para os meus prospects. Então, Aham. eu não posso deixar o meu prospect para lá. Sabe? Aham. Eu não posso. É a crise econômica, o prospect está na quarentena, eu não vou incomodar porque ele está estressado. O que acontece? O seu prospect, o seu cliente, ele se sente abandonado, então, por você nesse momento. Porque ele Aham. fala assim, só se interessa em relacionar comigo para vender.
Então, eu não quero. Virou a câmera aí, ó. Eu não quero vender para esse. Olá, nossa, grande assessora de comunicação aqui, presente, hein? Raquel Pinho, das maiores assessoras de comunicação do Brasil, não só de Goiás. Parabéns, Raquel, pelo trabalho. Sou uma grande fã e admiradora sua e de toda a sua equipe, tá? Você, com certeza, é uma assessora 7 estrelas, sempre foi, né? Sempre despontou aí financeiramente e nessa parte que eu vou falar agora. A Raquel é uma pessoa, gente, que muito além, eu falei isso ontem, né? Eu fiz um post disso ontem, nada, merecido. Eu fiz um post disso ontem. A 7ª estrela é o relacionamento. E relacionamento com o cliente não pode ser só com base em vendas. Então, nesse momento, você precisa mandar conteúdo para o seu cliente, não só pensando em vender, mas pensando em saber como ele está e pensando em munir ele de informações também. Porque como tem muita fake news, é importante a gente trabalhar toda a comunidade, não só, ela faz isso porque ela é jornalista, ela faz isso porque é arquiteta, não. Você, corretor de imóveis, você, pessoa civil, tem uma responsabilidade muito grande em combater as fake news, né? Então, a gente precisa gerar conteúdo, tá? Conteúdo de qualidade para esse possível cliente e se preocupar com o cliente. Manda, sim, uma mensagem aí, cria um bannerzinho da sua corretora, da sua assessoria de imóveis e fala... pode fazer até o desenho de uma casinha e a pessoa dentro da casinha faz assim, é aqui onde nós queremos te ver. Teve uma propaganda tá tendo umas propagandas do Itaú, Vânia, em São Paulo, que eu tô apaixonada. Que tá dizendo assim, bem assim, são totens, né, que ficam na cidade, iluminados, e fala assim, você não deveria estar vendo isso, vá para casa. Ou seja, as grandes instituições, as instituições sérias, estão apoiando o movimento de quarentena, mesmo com a perda financeira, tá, Vânia? Porque a perda financeira é para todos, né? Para todos. Todos nós estamos perdendo com a quarentena. Isso aí, sem dúvida, mas nós temos que apoiar a quarentena, porque é a única forma que o mundo encontrou de diminuir o número de mortes, tá bom? Então, assim, cria um materialzinho visual com a casinha, a pessoa dentro da casinha e manda para o seu cliente falando que, esse momento é o momento que a gente quer te ver dentro da sua casa. Mas e daqui a 5 anos, a 4 anos? Em qual casa você quer estar? Né? E aí você já se preocupa em perguntar como que ele tá e já mostra para ele as possibilidades de negócios. Então, é um momento que você tem que manter uma comunicação com seus clientes preocupados, muito preocupados na situação que eles estão, como que eles estão se sentindo. Então, assim, se solidarizando, porque muitos clientes nossos, muitos prospectos nossos estão perdendo dinheiro, são empresários que estão perdendo dinheiro sim, nesse período, e às vezes são pequenos empresários, tá? E aí, eu até compartilhei ontem um material do governo federal de como receber o auxílio, porque por mais que você ache que esses materiais de como receber o auxílio não fazem diferença sim. Porque todo mundo lida com alguém que te ajuda, que é seu auxiliar doméstico, ou que é pessoa que lava seu carro. Então, a gente tem que mandar isso para todos nós. E hoje a gente relaciona com todo mundo por WhatsApp. Então, você não precisa esperar fazer a sua comunicação só no momento pós-crise. A comunicação, gente, ela tem que ser reforçada no momento de crise, tá? E não é ligar para cobrar, viu? O pessoal que tá ligando para cobrar tá realmente criando um ranço com as pessoas. Então, você não pode, não é o momento de ligar para cobrar, mas é o momento de ligar para ver como que a pessoa está, como que você pode ajudar a pessoa nesse momento, quais informações a pessoa precisa, né? Eu acho que isso é bacana. O nosso formato, né, de identificação sempre é ter uma relação mais estreita com o cliente. Isso, relacionamento. Relacionamento. Independente se a gente está construindo, se a gente está reformando, né? A gente tem uma relação muito estreita
envolve muita gente nesse negócio, né? Nessa relação. E aí cai nas indicações, né? O mercado goiano tem muita empresa vinculada a nós, por conta da mão de obra e da prestação de serviço, né? E aí isso aproxima a relação do cliente com a parte social da construção civil, né? E aí ele acaba tendo esse contato geral. Essas empresas, hoje, elas saíram nas últimas listagens, né, para fechamento. E aí, quando algumas empresas começaram a ver um negócio esfriar, né, porque nesse momento, igual eu falei, nesse momento pode até ter liberação de um ou outro serviço, né, abertura de portas mesmo, né, para começar a movimentar alguns comércios. Só que a maioria das pessoas vão querer se proteger a família. Então, a relação de saída, né, de ir até a loja tal reabriu. Às vezes não vai adiantar muito, porque às vezes ele vai gastar até mais com a loja aberta, né? E sendo que as pessoas estão querendo resolver tudo pelo WhatsApp. A gente está com obras tanto na parte inicial, que aí foi fácil de paralisar. Agora, na parte do meio, que aí entra a parte de finalização do esqueleto, para a parte de acabamento, que aí tem um cronograma, uma listagem de material, carreta chegando de material, teve uma paralisação. E aí a gente teve que parar todo o sistema, conversar com todo mundo e avisar, realmente está parando. E aí, o que a gente estava dependendo, por exemplo, de empresas poder entregar material, tem carreta que ia chegar com iluminação, com material de acabamento e não conseguiu chegar, porque né, algumas indústrias estão fechadas, né? E aí, esse é um momento realmente de respeito também, né? Tudo bem que está todo mundo muito preocupado com a relação econômica, porque está todo mundo vencendo aluguel, vencendo os boletos não entraram na quarentena. Os boletos não entraram na quarentena. E está todo mundo trabalhando. Então, como é que você dispensa um estagiário, por exemplo, sendo que a gente está trabalhando normalmente, né? Claro, à distância, né? No home office. Tá todo mundo em home office, trabalhando. A gente está fazendo as videoconferências, então a gente está com alguns apps que são interessantes. E aí a gente fica naquela, né? Dispensar não pode, porque na hora que acabar essa crise, que ela encerrar, vai virar uma bola de neve. E as pessoas não estão pensando, né, nesse retorno, elas estão pensando no caos que está agora. Porque não pensar... Porque com Vânia, entrou num colapso, né, econômico e tal. Só que o depois, né? É assim, a nossa grande questão realmente fazer uma previsão de retomada e não trabalhar apenas para a crise. Porque se você, nesse momento, realmente é uma crise sanitária. Então, o que essa crise sanitária reverbera? Reverbera a nossa dificuldade de gestão financeira na área da saúde, que é uma dificuldade brasileira, mas, por outro lado, nós temos o SUS, que é um modelo internacional, copiado e tem tido como grande modelo de atendimento médico gratuito do mundo. É o único, viu, gente, o SUS. Se você estivesse nos Estados Unidos nesse momento, se você estivesse em qualquer lugar, né, que a gente considera do mundo, seu atendimento médico, ele é pareado na moeda local e com serviços médicos, né? Quem está fora do Brasil aí, se puder colocar seu comentário, essa é a verdade. Então, tem gente que entrou aí que mora na Itália. Então, aí, se quiser falar alguma coisa também, né? Ou é plano, ou você tem, né, Vânia? Geralmente, o seu plano médico, que na verdade lá é considerado como se fosse um seguro, né? Também é uma seguradora, ou você tem o valor em espécie para fazer o pagamento do dinheiro. Então, do pagamento do médico. E esses valores são absurdos, né? E o SUS é um modelo muito importante, né? O nosso grande problema é que a gente já trabalha com o SUS
perto de 90% da ocupação. Então, a gente não tem realmente UTIs, nem UTI com respirador. Porque além da UTI, você precisa ter um UTI com respirador mecânico. Porque o que a doença faz? Ela faz a pessoa parar de respirar. Então, você precisa... Porque tanta gente está morrendo na Itália, né? Quem está aí na Itália sabe disso. Porque não tem o respirador mecânico para todos, e nem a UTI, no caso. Então, você precisa ter o local de reanimação, que a gente considera essa unidade de tratamento intensivo, e o respirador. Então, são dois problemas. Um físico e o outro da questão. E aí eu faço aqui meu elogio novamente. Não sou da extrema-direita e não sou funcionária de confiança do governo Caiado. Eu sou funcionária pública efetiva. Não preciso falar isso, mas estou falando porque realmente o governador Ronaldo Caiado se destacou até nacionalmente, tá? Por quê? Porque ele foi um dos únicos governadores que entendeu que se a gente não entrar na quarentena, nós vamos morrer, porque não tem UTI. E aí ele entendeu mais, porque ele fez uma parceria até com uma aluna minha, que é dona do Hospicom, a Bárbara, e ele já levou, uma das donas, né, porque é do pai dela, na verdade, mas assim, ele já levou toda a questão de respiradores para o Hospital de Servidor. Ele está criando os containers para fazer atendimento junto com o secretário de Saúde, lógico. Mas assim, o que a gente tem? Nós temos, então, uma grande preocupação do governo do estado de Goiás com a nossa saúde, com a nossa vida. Porque se realmente a doença se espalha, igual em São Paulo, ontem nós tivemos um número recorde de mortes, né, em São Paulo. Então, esse momento é um momento muito sério. Um aluguel de uma UTI por um dia é em torno de R$8.000. Então, se a gente passar mal e não tiver UTI e tiver condições de alugar a UTI, fica em torno de 8.000, fora o gasto da UTI da equipe médica, que aí ele passa a ser todo particular. E o seu plano de saúde não cobre mais, tá? Porque no Brasil tem isso. Quando você contrata um serviço particular, todos os outros serviços médicos se tornam particulares. Então, você imagina que por dia você estaria gastando para sobreviver em torno de R$20.000 se o sistema de saúde não conseguir nos atender. Quem vai viver nessa situação? Quase ninguém. Tá? E fora que realmente a doença tem um índice de letalidade muito alto. Vânia, mas vamos entrar nas dicas do home office? Já dei muita dica de economia aí. Vamos lá, as dicas do home office, hein? Não me enrola. A gente elencou, então, 7 dicas de home office para você que está em casa, para você que é corretor, criar conteúdo e assessor de comunicação para imóveis, criar conteúdo para melhorar o home office do seu prospect, do seu cliente. Então, como melhorar o home office? A primeira grande dica é a iluminação, né, Vânia? Que a gente fala. E você já citou aí, né, que você está sentada, seu lado esquerdo está tendo uma iluminação natural, uma ventilação natural. E esse momento é um momento, como a gente está falando sobre sanidade, né, mental, né, porque era todo mundo dentro dos ambientes domésticos, né, com a família, com muitas pessoas, né, juntas, né, que a família muitas vezes é 2, 3 filhos, né, pai, a mãe, tá todo mundo junto, né, então você tem um grupo ali familiar que você precisa de espaço. Só que você tem que lembrar que todo mundo precisa de espaço, não é só você. E aí, o espaço de uma criança é totalmente diferente do espaço de um adulto, e o espaço de um adolescente, o espaço, né, de um idoso, né, totalmente diferente. E aí entra nessa questão, né, da necessidade da iluminação. A iluminação a gente até considerou como o primeiro elemento. Iluminação natural, a gente está muito preso em elementos não artificiais, mas aqueles elementos mecânicos, né, como ar-condicionado, com uma iluminação da parte interiores, né? Que a gente tem que entender, ler, tá com o computador com uma determinada iluminação, dependendo do horário do dia, né? Então, a gente fica muito preso nessa questão da iluminação. E quando a gente tem o privilégio de ter uma iluminação natural, nossa, a gente enlouquece, né? Qual que é a diferença de casa para apartamento, né? Casa, você tem a disposição de um quintal, você tem a disposição de sair para o espaço externo e você tá ali recebendo sol, a ventilação, né?
apartamento, você tem que criar esse artifício. Então, por exemplo, o seu apartamento, a nossa necessidade era localizar as bancadas próximas dessas janelas, né? Lembrando que essas janelas têm proteção de película nos vidros, tem proteção, tem a própria persiana, né? Que ela faz o bloqueio solar, que ela faz o bloqueio ali do excedente de luz quando realmente você precisa de ter essa redução. Por exemplo, estou trabalhando no computador e o sol está batendo. O sol não precisa bater em você nem no computador, né? Então, E a você gente... tem um artifício. E a gente escolheu também o apartamento totalmente sol nascente, né, Vânia? Então, quando eu fui comprar o apartamento, eu paguei para você uma consultoria para você me acompanhar lá no nosso no stand de vendas e escolher comigo qual seria o melhor apartamento. Então, nós escolhemos os andares mais altos e sol nascente. Então, por que a gente escolheu o andar mais alto e sol nascente? Porque você nos instruiu que os andares mais baixos, infelizmente, fica muito poluído com a questão dos serviços dos apartamentos, né? Você fica muito em contato com a questão dos serviços. E agora que eu tô em home office, que eu tô só para vocês terem noção, eu tô no 30º andar, né? Eu tô no 30. Tô ali por volta do 30, do andar 30. Eu não fico sabendo nada do condomínio. Então, assim, pra gente que trabalha em home office, pra gente que tem um foco que não é um foco social, que não é um foco de realmente interação, é muito importante morar em cima e muito importante o sol nascente. Por quê? Aqui, por exemplo, onde eu tô, né, eu tenho 100% de essa iluminação confortável o dia todo. Então, ela fica assim, de manhã até a tardezinha. Eu nunca pego sol direto. E o apartamento todo é assim, mas só foi possível que você foi com a gente na obra, e lá na obra, e na verdade, no decorado, né? Para ajudar a gente a comprar o apartamento. Então, quem tá ouvindo essa live, ou quem tá vendo essa live, sol nascente é o mínimo, né, Vânia? Porque aí, a partir disso, você faz um serviço de arquitetura interno, localizando as bancadas próximo. Mas, por exemplo, a pessoa que não tem isso, não planejou isso, o que ela pode fazer para melhorar o home office dela? Você acha que é levar esse home office, por exemplo, para a varanda? O que você acha que pode ser feito? Aí a gente precisa adaptar o espaço. Então, por exemplo, tem várias pessoas que a gente montou, por exemplo, apartamento há uns anos atrás, e elas me ligaram falando, fotografando e mandando pra gente poder visualizar, né? Como que ficaria melhor. Então, tá vendo, gente? Isso aí é relacionamento, tá vendo? Isso aí é sem custo extra. Isso aí é sem custo extra, tá? É uma assessoria que a gente faz já. Uma assessoria, muitas vezes, gratuita, né? E esse serviço, por exemplo, esse momento que a gente está tendo a oportunidade de trabalhar apenas online, né? É um momento de você mostrar o seu perfil, a sua identidade como profissional. Não é nem muito seus valores, né? Valores humanos. Valor humano, exatamente. Então, é esse momento que você vai ver realmente quem vai te dar atenção, né? O fornecedor que está te dando atenção, que está conversando com você, então a gente vai ter que valorizar isso. Por quê? Porque a gente tem hoje muitas pessoas que falaram, a quarentena é um motivo para eu poder sumir e desaparecer. E aí a gente fala, mas como assim, né? Se a gente está num processo contínuo de trabalho, a gente já saiu do nosso final de ano, tudo bem que a gente está num problema, né, localizado, né? É um problema localizado, então a gente precisa se desenvolver e se adaptar. E nós somos seres humanos, né? Então a questão da capacidade de adaptação é muito grande, né? A gente tem uma variedade aí de adaptação tremenda. Então é um momento para a gente poder realmente utilizar esse adjetivo, né, nosso, né? Esse ponto muito, muito forte. Então, por exemplo, as pessoas foram fotografando, a gente fez isso com 3 apartamentos. As pessoas fotografaram porque precisava de colocar as crianças para poder fazer aquela aula online. Você é professora, né? E aí você é professora de universidade. Mas, por exemplo, eu tava com duas clientes que elas precisavam arrumar as bancadas para 2 crianças que, sei lá, eu acho que tem 7, 8 anos. E quais foram as dicas que você deu?
e aula online para elas, entendeu? E aí a gente foi e falou, ó, a gente vai tirar a mesa desse lugar, que tinha uma mesa na varanda, porque tem a varanda, né? Espaço de acolhimento maior era a varanda. E tinha um espaço lá que a gente conseguiu reservar sem estar próximo da televisão. Porque, por exemplo, criança não consegue ter essa atenção toda, né? O pai e a mãe tá querendo ver o noticiário, tá vendo alguma coisa diferente, e a criança precisa estar naquele horário com a professora lá na bancada, né? Então, a gente deixa eu dar uma dica baseada no que você fez aqui em casa. Gente, a Vânia é genial. Olha o que ela fez. O Renato ainda não estuda. Mas ele vai estudar daqui uns dias, assim, ele já estuda, mas eu falo assim, ele ainda não estuda em casa. E aí, o que ela fez? O trocador do bebê vai virar a mesa de estudos dele. Embaixo do trocador, então só para vocês imaginarem, né, Vânia? É uma bancada. Embaixo da bancada vem uma caixa móveis de brinquedo. Então, eu tiro a caixa móveis de brinquedo, coloco do lado, insiro uma cadeira e aquilo ali se torna uma bancada de estudos com iluminação natural fantástica. Então, assim, a gente planejou os armários junto com a Vânia e olha que dica. O trocador do bebê vai se tornar a mesa de estudos desse bebê. E embaixo desse local, que é a mesa de estudos, que é hoje o trocador, eu tenho um encaixe de uma grande caixa de brinquedos. O que torna o quarto do Renato sempre organizado quando eu quero. Por quê? Porque a caixa é imensa. É uma caixa, sei lá, de uns 1 metro, né? Deve ser, com muita profundidade. E aí eu coloco todos os brinquedos lá dentro, fecho o armário e eu fico com um espaço fantástico no quarto. E isso no futuro vai ser a mesa de estudos dele. Eu achei essa dica fantástica. E a relação que você tem de organização precisa ser colocada muito agora, né? Porque tá todo mundo junto. Então, por exemplo, casa, adolescente, todo mundo precisa de espaço e tem coisas muito diferentes um do outro, né? Então, você tá com a sua bancada do seu trabalho. O Aurélio aí tá com a bancada do trabalho dele. Aí tem o Renato separado. Com os brinquedos, né? Tem o Renato querendo brincar o tempo todo. Aqui nós somos privilegiados. Aqui cada um ficou com o seu espaço de estudo. Foi uma preocupação sua, né, Vânia? Ocupação, né? Você tem que ter ocupações dentro da casa, dependendo se é pequeno ou grande. Então, precisa centralizar, concentrar cada cantinho para cada pessoa. Às vezes, a gente senta com o pai, com a mãe, e aí a gente pergunta quantos filhos, qual a idade dos filhos. Aí fala, não, não precisa preocupar com eles não, né? A nossa primeira preocupação é ver quem que vai estar utilizando e a idade dessas pessoas, o usuário. Quem mais utiliza a casa são os filhos, gente. São eles que não trabalham. Exatamente. Eles ficam mais em home office. Exatamente. Então, assim, até determinada idade, né? Por exemplo, Vânia, a gente tá com o filho na faculdade. Esse filho, possivelmente, ele vai estar passando em casa 2, 3 vezes por semana, né? Ou não, ele estuda fora e vem no final de semana, né? Então, a relação de frequência na casa é muito importante individualmente. A segunda coisa é a relação do mobiliário. A segunda e terceira coisa é a relação do mobiliário, cadeira e mesa, né? Então, por exemplo, Vânia, eu tenho uma mesa que eu adaptei para as crianças, né? Muitas vezes a gente fica com essa preocupação de ter, por exemplo, uma mesa numa altura ideal para poder trabalhar e ter mais vontade de trabalhar. Então, por exemplo, qual que é a altura ideal para uma bancada de refeição, para uma bancada de serviço? É em torno de 75 centímetros. Só que não dá. Nesse momento, a gente não dá para poder falar, Vânia, eu não tenho a mesa ideal, então os meninos não vão sentar para estudar. Eu não vou conseguir colocar meu notebook, né? A nossa relação é de ter uma bancada que seja acessível e você tem que pensar na altura dos cotovelos, né? Para esse braço não ficar tão alto. Então, por exemplo, uma bancada alta, você vai usar para ser sua bancada de trabalho? Não. Se você estiver sentado, não. De repente, se você for fazer algum serviço rápido e você ficar em pé ali apoiando, isso funciona. Agora, se for poder fazer um relatório, fazer alguma atividade ali que você passa em torno de meia hora, já fica desconfortável você ficar em pé ou simplesmente com o cotovelo muito alto.
Então, uma bancada alta não vai funcionar. Então, o ideal é a gente tentar organizar uma mesa de jantar, porque as mesas de refeição são nessa faixa, né? 75 centímetros de altura. Ah, então, Vânia, a mesa de refeição é a mesma altura das bancadas em geral. a maioria das mesas de jantar, por exemplo, mesa de jantar é a altura de mesa de trabalho. Então, isso varia de Dá para reaproveitar. 75 a 80 centímetros no máximo. Então, você consegue colocar seu notebook, trabalhar, colocar seu computador, trabalhar, colocar o laptop, o iPhone, colocar todo o seu equipamento e, claro, né? Você coloca toda a parte de caderno, livro, que você precisar. E aí, se isso ficar muito complicado, vai estar no meio de uma sala de refeição, numa mesa de jantar, né? Está no meio da sala de jantar. Então, arrasta isso para algum canto. A gente vai ter que adaptar isso, né? E aí, a gente está à disposição para poder auxiliar. Quem está aí com dificuldade, né, em ter uma bancada, né? Não tem bancada, não pensou nisso antes e tem uma mesa de jantar, você tem uma bancada gigante, então. Então, a gente consegue adaptar, porque a altura é compatível, né, para a sua cadeira, para a sua poltrona. As cadeiras, o assento é em torno de 40 centímetros, né, de altura, que é exatamente a altura de uma cadeira de jantar. Então, agora eu não tenho uma cadeira de escritório em casa, mas não precisa ter, né? Você tem uma mesa de jantar, né? Olha lá, a Renata entrou e colocou, arrasta para perto da janela, exatamente. Vamos adaptar, né? Adaptação. Esse é o momento para você mostrar a dica 1 com a dica 2, né, Renata? Dica 1 com a dica 2. A dica 1 é usar a iluminação natural para economizar e não enriquecer o pessoal da Enel. Exatamente. E a dica 2 seria pegar a mesa de jantar e adaptar. Então, pega a mesa de jantar, põe perto da janela, porque aí você tem uma iluminação natural, desliga a luz para economizar energia, e porque você já vai estar usando energia no computador e tudo, e aí você consegue ficar numa altura legal. Aqui em casa, Vânia, você sabe que a gente é custoso. A Vânia indicou a gente comprar as cadeiras de escritório. Mas nós não quisemos. Por quê? Eu gosto muito, a gente gosta muito das cadeiras. Até tá com isso aqui, porque fica muito legal, né? Confortável. Mas assim, a gente gosta das Luiz Ghost, porque elas são transparentes e aumentam o ambiente. A gente viciou. A gente tinha um apartamento de 50 metros, usou as Luiz Ghost, ficava parecendo que tinha 70 metros. Aí a gente, com um projeto da Vânia, aí a gente falou, não, Vânia, a gente quer manter. E a gente gosta delas, é confortável, Vânia. A gente não quer trocar. Eu tô trabalhando só em casa. Agora, o que eu fiz, que as blogueiras de make aí que fazem, é realmente adaptar isso aqui, ó, que você me deu de dica, que é colocar um chá, um chale, né, Vânia? Chale. Até pode ser uma coberta, se a pessoa estiver em casa. Pode. Coloca uma coberta na cadeira de jantar, né? Almofadas também, né? Porque a mantinha deixa muito confortável, porque aí você não machuca nem as costas, nem o bumbum, e atrapalha menos que a almofada. Porque a almofada, eu acho que dá dor nas costas. Então, essa aqui, eu me senti muito bem. E realmente, ó, gente, a cadeira que eu uso é a Luiz Ghost, porque são as adaptações de Luiz Ghost, né? As inspirações. Por quê? Porque a gente gosta do ambiente clean, de olhar e ter... do design, que a gente gosta, mas a gente gosta de olhar e ter profundidade, ter aquele ambiente que sempre pareça maior. Então, a gente quase não tem nada de madeira em casa. Nossos armários são todos no reflecta bronze, no espelho, reflecta bronze. Para quê? Para parecer sempre maior, né? Maior. E essa dica que você falou, que a gente adaptou, né? Por exemplo, os espelhos, a maioria das pessoas não conhecem a tonalidade de fundo dos espelhos bronze, né? Mas aí vai ficar escuro, né? Então, o espelho bronze, ele auxilia para poder tirar o reflexo e você continuar com a amplitude daquele ambiente. Porque o espelho prata, ele dá um reflexo muito grande, muito profundo. Então, por exemplo, se está batendo algum tipo de sol, iluminação natural, iluminação direta, natural, né? Isso incomoda quem está sentado de frente. Agora, se tiver um fundo, se o espelho for bronze, isso já auxilia. E continua com a ideia da profundidade, que o espelho ajuda na profundidade, né? Aí o quarto elemento são os arquivos, né? Você até citou.
que acontece? Muitas pessoas têm muita dificuldade em trabalhar em casa porque não conseguem levar tanta coisa do escritório para casa. E aí precisou adaptar. Então, por exemplo, a gente consegue colocar, organizar, por exemplo, o que você vai utilizar naquele mês de documentação, porque toda hora a gente fica assim, nossa, que isso é documentação, volta no escritório correndo para poder buscar. Nossa, eu preciso dessa nota, vai lá, porque tem muita coisa que é impressa, né? Você tem ele digital, mas você precisa entregar aquilo, né? Escanear, precisa assinar e escanear aquilo que só está sem assinatura, né? Hoje, eu, na arquitetura, a gente trabalha o CAL, que é o Conselho de Arquitetura, tanto o CAL, quanto o CREA, quanto a Prefeitura, tudo está funcionando, entre aspas, normal, porque é tudo online. A gente precisa ter algum tipo de reunião presencial muito de vez em quando. Quando o assunto realmente é alguma assinatura, alguma conferência de processo, alguma coisa assim, e a gente prefere fazer presencial. Mas tudo que a gente faz hoje nas três entidades é tudo online. Tanto o projeto de aprovação é online, tudo é online. Então, a gente não vai nem até o local. O máximo que a gente está com dificuldade, né, no último mês foi em relação a cartório, que alguns cartórios, as atividades paralisaram, né? E a gente não consegue ter algum tipo de serviço que envolve a ligação de abertura de processo na prefeitura. Então, a gente teve que, né, em algum momento, parar. Até consegue colocar os projetos, mas em algum momento a dependência do cartório, né, que é algum reconhecimento, que a gente tem alguns documentos que a gente já conhece, antes da entrada, é necessário, a gente teve que dar uma paradinha. Então, ficou pela metade lá. Mas, de alguma forma, esses arquivos eles precisam te acompanhar. Então, por exemplo, uma caixa, um elemento que você consegue separar, uma pasta mais grossa, né? E você consegue levar essa documentação com você, isso funciona em 100%. Né? A nossa relação de carregar as coisas é muito grande. A gente tem muita essa questão de enraizamento, né? De você carregar, por exemplo, documentação de Saneago, de energia, de, sei lá, né? Documentos que você tem de pagamento, você guarda por mais de 10 anos na sua casa. Né? E é só 5 anos, né, Vânia? Com 5 anos você pode jogar fora. Então, tudo que tem mais de 5 anos aí na sua casa, joga fora, porque não tem mais valor jurídico. Não tem mais valor jurídico. E aí você vai esvaziar, né, para cobrança, exatamente. Aí você pode guardar isso. Ah, Vânia, mas eu gosto de guardar. Então, escaneia, tira foto. Né? Hoje a gente tem diversos apps de escaneamento no celular que a gente consegue mandar isso tudo para o computador, né? E organiza tudo. Então, o arquivo é muito interessante. É o momento que está todo mundo em casa. Então, vamos pegar aqueles arquivos, aquelas caixas, pastas, né? Organizar tudo. E aí vir e pegar fazer essa limpeza nessas caixas e já colocar o que a gente precisa para de imediato, para poder passar esses dias um pouco mais confortável, né? Mais organizado, porque o problema é a organização, né? E home office junto com família, o nosso office com a família, né? Dentro de casa, a gente sabe que é complicado. Né? Aqui o que você nos recomendou? Aproveitar a área do escaninho. Então, nosso escaninho aqui foi planejado para guardar livros e arquivos. Porque como eu, né, eu tenho essa questão muito do trabalho, da questão da sala de aula, dos projetos, então, e dos livros, tanto de economia, imagina, gente, tanto de livro de economia que você tem que ler para você formar em economia, né? Economia é muito profundo, e até a própria comunicação, marketing, e eu sou daquela de ler o livro no papel. Então, ó, eu tô sempre com livro para ler no papel, entendeu? Tô sempre, ó, com material lendo no papel. Então, aí a gente adaptou o escaninho, né, Vânia? A gente praticamente livramos a casa de livros e papéis e colocamos tudo no escaninho. Então, nosso escaninho não é para guardar tralha, porque aí foi feita uma reunião só sobre o escaninho e a gente planejou os lugares de guardar o quê?
documento, né? Então ele virou como se fosse um arquivo. Então a gente consegue guardar os documentos lá e conseguimos guardar os livros. Então, o livro que eu já li, que eu não estou usando, fica tudo no escaninho. Precisei, desço lá e pego. Não tenho intenção nenhuma de colocar minha casa cheia de livros ou de colocar por exemplo, uma estante lotada de livros, porque você imagina o impacto na saúde de uma estante completamente lotada de livros e uma pessoa que, por exemplo, tem uma alergia ou pode vir a desenvolver uma alergia de tanta poeira. Como que alguém, né? Assim, eu fico impressionada. Eu vejo alguns blogueiros, algumas pessoas que têm uma parede inteira, e aqui em casa teria espaço, né, Vânia, para fazer isso. Você sabe que o ambiente caberia uma parede inteira, cerca de 6, 7 metros, e com a altura suficiente também, de 2 metros e mais de 2,80 que tem, né? Acho que é 2,80 de altura. Daria para a gente fazer uma super parede de livros aí. Eu gosto muito de gravar vídeos. Ficaria fantástico. Agora, o problema você tiraria 5.000 livros do local para limpar? Porque, assim, isso é um ambiente doméstico, pessoal. Então, assim, eu fico muito preocupada. Às vezes eu vejo alguns colegas, né, com aquela biblioteca gigante atrás deles. Eu acho lindo. Fica lindo para foto, fica lindo para vídeo. Mas você já pensou na sua saúde? Né? Porque aqueles livros ali estão acumulando poeira. Eles têm que ser limpos um a um, no mínimo uma vez por semana. E eu não sei vocês, eu não tenho colaborador que vai limpar 5.000 livros uma vez por semana. Eu não tenho. E a gente não consigo ter. Tem essa dificuldade no próprio escritório. Porque, por exemplo, a prateleira de livros é sempre um problema. Por quê? Porque ela é toda empoeirada o tempo todo. Aí aqueles livros, aquelas 2, 3 prateleiras que a gente tem acesso toda hora, são as que menos tem problema. Mas, por exemplo, o restante, que é a nossa quantidade de livros que a gente guarda, né? Que a gente tem para poder uma vez, sei lá, a cada 3, 4, ou quando precisar daquele tipo de projeto específico, pegar aquele livro, essa é a nossa dificuldade, né? Porque, por exemplo, o funcionário do escritório ele não consegue estar trabalhando e fazendo a limpeza. O funcionário que faz a limpeza, ele tem que chegar no determinado horário, quando não tem ninguém, fazer a limpeza correndo e ir embora. Porque tá chegando o cliente, tá chegando o estagiário, tá chegando o arquiteto, tá chegando todo mundo. E aí a gente não consegue tá trabalhando e tá com um funcionário limpando, né? E a gente é muito preocupado com o material, né? Com o material que a gente especifica nos projetos. Então, por exemplo, hoje a gente já tem cortinas, persianas, a gente tem carpetes, tapetes, tudo antialérgicos, né? E a gente não vai ter mais esse problema de falar, Vânia, eu não consigo deixar o meu ambiente tão confortável, meu ambiente tão aconchegante, porque o meu filho tem alergia, porque hoje a gente já tem na indústria, né, marcas que estabelecem a relação de tecnologia com o meio ambiente e com o material que ela desenvolve. Então, é sustentável, é antialérgico, antifungo, antibacteriano. Então, nesse momento que a gente está muito focado na saúde, né? Na questão da limpeza, né? Olha que coisa boba, né? Lavar a mão, passar álcool, né? Então, assim, é uma coisa que nós da arquitetura, o escritório, se as estagiárias estiverem por aí ainda, elas vão falar e vão confirmar. Na hora que a gente chega aqui no escritório, tem um vidro de álcool em gel perto da pia lá na copa. Então, tem que ir deixar as bolsas. Sempre teve, né? Álcool em gel, é uma coisa que a gente carrega de família, né? Da nossa mãe. Coisa... Que é chegar da rua, lavar a mão, passar álcool em gel. Então, isso sempre foi rotina na nossa vida, né? Isso sempre foi rotina na nossa vida, na nossa casa. Tanto meu marido... Sabe o que meu marido estava lembrando? Que, na verdade, a gente tem um vidro de álcool em gel que eu comprei de uma viagem internacional. Então, ano passado, eu fui para o Chile, nós fomos para o Chile, e eu estava no terminal rodoviário de São Paulo e eu vi um álcool em gel de R$15, meio litro. Aí eu falei, nossa, eu tenho que comprar. E comprei e trouxe esse vidro, até hoje tem, né? E aí, nossa, eu levei isso pro Chile dentro da mala, eu trouxe isso de volta. Eu fico pensando que eu não sou normal mas não é, gente, é porque já é hábito. Então, era hábito da nossa família lavar a mão o tempo inteiro, passar o álcool em gel o tempo inteiro. Então, isso é um hábito nosso.
E a questão da limpeza é hábito. Limpeza é hábito. E a questão da profissão também meio que te possibilita alguns pontos, entendeu? E aí, por exemplo, para nós da arquitetura, para nós da engenharia, né? Até, por exemplo, a gente vai numa obra, fala, Vânia, mas a obra é muito suja, né? Mas se você for conversar com o pedreiro, com o mestre de obra, tá todo mundo... Opa, de novo eu encostei, né? Toda hora tá todo mundo muito preocupado com a limpeza das pessoas, né? Agora foi o momento que, por exemplo, as obras que continuaram, né? Que estavam com, por exemplo, 3, 4 funcionários, que o condomínio pediu para poder diminuir, colocar 2 pessoas só para trabalhar, caso ele quisesse terminar aquela etapa, né, de serviço. Então, em determinado momento, essas pessoas estavam o tempo todo com máscara, com luva, né? Com a questão da limpeza. Claro que o cara tá pegando ali material, não tem como ele terminou de colocar e ir lá, né? Mas ele sabe da importância, né, de usar máscara. A gente até fez um post no meu Instagram falando sobre a questão da máscara. Tava todo mundo desesperado 2 semanas atrás, tentando comprar máscara em farmácia. Porque tava todo mundo com aquela coisa da não é o lugar para comprar, né, também. Então a gente falou, gente, peraí, máscara a gente compra o tempo todo em ferragista, né? As ferragistas abertas, com caixas. Estão abertas de novo, né, Vânia? As ferragistas abriram de novo. Reabriram a segunda-feira. Pode, né? O decreto já pode abrir. É um dos serviços que foram liberados nessa semana. Então, é fácil, né? Igual você falou do álcool em gel. Álcool em gel, para quem está com dificuldade, né? A terapêutica, lá na 83, ela faz parte do grupo de farmácias, né? Ela é farmácia homeopática e ela evasa, ela enche na hora os vidros de álcool em gel e te vende. Né? Então, lá eles produzem o álcool em gel, né? Na porcentagem. Sim, todas as farmácias de manipulação. Então, aqui em Goiás, graças a Deus, a gente é bem servido de farmácia de manipulação. Então, se você realmente quiser comprar, ir na farmácia de manipulação e comprar, eles fazem na hora pra você. Então, é fácil, né? A gente precisa só adaptar. Muitas vezes entra num processo aí de desequilíbrio, né, mental e não consegue resolver uma coisinha que é super simples, né? E aí foi tão engraçado que no dia a gente estava fazendo a finalização de um forro de gesso, que sempre a gente compra máscara para poder visitar a obra, né? Porque o gesseiro tá de máscara, todo mundo de máscara, porque é muito pó. E aí, por conta, claro, da importância, né, do Covid, né, a gente estava, né, se preocupando e comprando realmente a máscara limpinha, novinha, né, tendo o limite ali do uso, né, da questão da quantidade de vezes que você usa a máscara. E aí eu fui numa farmácia com a ideia que todo mundo estava tendo, Vânia, tem que comprar máscara. Ah, beleza. Aí eu fui numa farmácia, aí eu fui em uma que tem tudo quanto é esquina, né? E aí ela falou assim, não, a gente não tá, nenhuma farmácia nossa tá tendo, esgotou. Falei, ah, beleza. Aí eu fui naquela lá da Ricardo Paranhos, que é uma grandona de produtos de alérgicos, né? Fui lá, cheguei lá, o pessoal falou, não, também tá esgotado. Aí eu falei, gente, peraí, aonde que eu compro máscara a vida inteira? Porque virou até uma piada na hora, entendeu? Eu falei, não, aí eu até mandei um áudio para os meninos, falei, gente, ó, pelo amor de Deus, máscara a gente vai continuar comprando, onde a gente compra a vida inteira. E as máscaras com respirador que vende nas ferragistas. Com respirador, com a quantidade de elástico para poder realmente aquilo funcionar, né? Porque aquela clínica é para o enfermeiro, o médico que usa aquela descartávelzinha, ela é fininha, né? Um elásticozinho só. Então é muito rápida, né? Você usa e ela tem que ser comprada de caixa mesmo. Agora as que a gente compra, é envasado no plástico, você tem um prazo ali de usado, que é o período do dia, mas ela é mais grossa, ela é dupla, né? O tecido é duplo, né? É um outro elemento, por quê? Para poder conseguir resolver o problema da poeira, né? Porque a gente está em contato com poeira, gesso, né? Que são fuligem mesmo, né? Então a gente não pode estar com contato. E aí, né, mais uma vez, né, não entrar em desespero e raciocinar, né? E aí, quer passar para o quinto? Quero. Precisamos ficar do tempo aqui do Instagram, porque senão a live é 1 hora só, eles derrubam a gente agora mesmo. O Zuckerman é terrível. Esses dias ele deu um susto na galera
Ele tirou nosso ao vivo, nós ficamos assim em pânico. Foi um dia assim que. Aí, graças a Deus, tá tudo certo. Todo mundo fazendo suas lives, produzindo conteúdo, porque é muito importante. Nós vivemos a era do compartilhamento e é uma coisa que nos ajuda a manter a quarentena, né? Isso, manter e ajudar as pessoas. O quinto é o porta-trecos. A gente brinca, né, que a relação que a gente tem com